Nós estamos começando aqui o Correio do Povo ao vivo lá em casa com o Pedro Veríssimo. É um prazer enorme estar falando com ele. O Pedro representa o que de mais múltiplo a gente pode ver na música, né? Assim, tem tantas coisas que o Pedro já fez nos seus trabalhos. E queria primeiro te saudar aí, Pedro. Seja bem-vindo aí ao Correio do Povo. Obrigado, Luiz. Feliz aniversário. Foi há pouco tempo, né? Obrigado. Olha aí, ele lembra. Além disso, é um gentleman, né? É um cara É que culpa lembra. do Facebook. Meu uso do Facebook é ser mais bem educado. Não, e nós temos ainda uma idade para usar Facebook. Tem gente que já não Pois usa, não, só é. Instagram, Tumblr e Twitch, já não sei mais o que é. Tem o Cara, Twitter e o Twitch, que é outra coisa, né? eu tento ser conectado, mas confesso que tenho uma grande preguiça. A palavra é essa. Pedro, o que nos motiva a conversar, eu sempre teria motivação para conversar contigo, mas o que nos motiva é que a pandemia fez com que algumas coisas elas ficassem pairando no ar, só que as tuas parcerias, né, com Marmota Jazz, com a Tom Block, assim, elas estão voltando, né? E eu preciso saber se teve que dar uma maturada ainda, porque a pandemia ela não chegou a acabar totalmente e algumas pessoas não esperaram um pouco ainda para marcar shows, etc. Mas vocês parece que já estão com uma rotina regular, assim, ou pelo menos próxima do regular, né? De normal não dá para chamar, né? Ainda. Mas o primeiro show, que na verdade falou de como ser múltiplo na música, né? Eu estava muito feliz porque esse meu recomeço ia ser exatamente atacando a cada semana uma das minhas facetas mais usuais, né? O primeiro show seria nesse sábado em São Francisco de Paula com a Marmota e foi aceito especialmente porque era um show ao ar livre. Um show no Mátria Parque de Flores, que é um lugar sensacional, um parque de flores, como o nome diz, e seria, eu acho que um recomeço muito simbólico até para mim, de começar num parque de flores, sei lá, essa sensação de primavera, né, de recomeço e tal, de estar brotando de novo. Então ia ser simbólico demais, foi o motivo de ter aceito, além de ser ao ar livre, né, porque realmente deu um empurrãozinho, pensar, não, tudo bem, estou com um pouco de medo de começar, mas ao ar livre, vamos topar. Né? E topamos, só que São Pedro não colaborou nem um pouco, né? Vai ser reagendado. Sim, agora tem como, eu acho até importante que essas previsões mais precisas de tempo, de climatologia, é importante porque, imagina, tu faz um evento ao ar livre e eu já vejo vários caras de bares que são abertos ali, a gente tem o Fuga, daí tem bares da Zona Sul, bares do Quarto Distrito, que já começam, o Céu também, que tem uma parte meio aberta, assim, começam a remarcar shows em função da chuva. Então, acho que é importante, mas eu queria te perguntar. É uma possibilidade sempre, né, de dar errado. Sim, não, de dar errado, mas é importante até porque o pior é aquele produtor que quer assim, vamos lá, né, vamos fazer, daí daqui a pouco dá aquele vendaval, a coisa já aconteceu de virada de ano em Porto Alegre, caiu estruturas em cima de pessoas, assim, então é importante, eu acho, né, Pedro, e o pessoal lá do Matra, eles estão querendo fazer uma coisa que realmente seja uma experiência inesquecível para as pessoas, que é um lugar muito interessante, assim, enche muitos olhos e tal. E eu acho que eles estão certos, realmente não correr risco, né? Quando rolar o festival, que provavelmente será em junho, né? Não está com a data ainda reagendada oficialmente, mas que seja realmente um dia lindo, né? Com shows bonitos, lugar bonito, pessoas felizes e sol. E como é que foram os primeiros, assim, tu e os guris da Marmota, como é que foram, assim, foi nesse ano, vocês chegaram a ter alguns ensaios, algumas trocas pela internet, como é que está sendo essa rotina? Nada, a gente parou eu parei 100%. A Marmota, na instrumental, eles fizeram alguns shows, mas também muito espaçados e tal, muito cautelosos e tal, mas eu parei 100%. E lá pelo meio da pandemia,
Eu sempre era daquele que dizia, não, vamos segurar um pouquinho mais, porque é só mais um mês, é só mais 2 meses, e daqui a pouco acaba, né? E 2 anos e meio e a gente continua nessa insegurança toda, né? Mas muita gente fazendo Zoom, e a gente até pensou, vamos fazer também, e eu fazia, não, vamos esperar só mais um pouquinho, porque daqui a pouco já vai liberar. Demorou, mas começa, né, aos pouquinhos. Então a gente passou 2 anos, eu passei 2 anos e meio sem a minha vida musical totalmente parada, fazendo outras coisas, né, coisas não relacionadas com o público, né, mas tanto que a gente, quando começou a ensaiar de novo, voltou aos ensaios semana passada, eu confesso que eu estava indo para o ensaio pensando, caramba, será que eu ainda sei essas músicas? Será que eu sei cantar ainda? Pô, Pedro, porque é muito, principalmente com a Marmota, é uma que me exige muito como vocalista, assim, eu tenho que correr atrás deles muito, porque o jazz é muito mais detalhado, é muito mais sutil, né, do que o rock, por exemplo. Mesmo que seja, como a gente vai falar nisso também, mesmo que seja rock com orquestra, né, o jazz tem mais uma dinâmica muito maior e exige muito mais do cantor. Então, para mim, cantar com a Marmota me colocou muito, me botou para frente, assim, me fez andar para frente muito. Então, quando eu retornei agora para os ensaios, eu fiquei pensando, será que eu estou no ponto onde eu estava já com eles, ou será que eu voltei várias casinhas para trás? Mas o ensaio foi ótimo. Não, mas, por exemplo, eu já ia te perguntar das questões dos registros, porque tu é um cara que tem uma modulação, como é que eu vou definir, assim, porque às vezes a gente faz, eu te falei que eu sou, assim, meio de criar, de neologismo, né, mas assim, mas tu tem aquele registro doce, uma voz tranquila, que, por exemplo, no Just Friends, que é uma que tu já fizeste com a Marmota, né, para a gente pegar aquela coisa chata, assim, para ir daquele jeito, assim, eu não sei como é que tu trabalha, por exemplo, dos registros quando tu tá fazendo a Tom ou quando tu tá fazendo com a Marmota, assim, o que é a diferença de estudo, assim, para ti, Pedro? Sempre tocar com uma banda de rock, né, que tem mais ênfase em guitarras e mesmo uma bateria mais em frente, assim, né, em linha reta, vamos dizer, tem um volume de som muito maior no palco, né, então tem que lutar contra o volume, né, precisa de muito mais colocação de voz, a voz tem que sair muito mais, então, no bom sentido, é uma briga com a banda, né, tu tá ali disputando o teu espaço no volume, e com a Marmota não, com a Marmota tudo é mais controlado, é mais baixinho, é mais segurado, então essa coisa de realmente ter que lutar pelo teu espaço no palco, eu não preciso fazer isso quando eu toco a Marmota, né? E é uma coisa natural com qualquer show de rock onde a guitarra predomina, porque tem mais volume, tem mais gente no palco, assim, realmente sonoramente, né, do que numa banda de jazz, que é muito mais a banda é mais tranquila, né? Então me dá mais espaço de realmente explorar coisas que com a Tom Block não tem muito como no palco, né? No estúdio é um pouco diferente, mas no palco é essa questão, né? É uma disputa por espaço. Com a Tom, vocês tinham tocado a última vez em Porto Alegre, acho que 2019, né? Se eu não me engano, eu estava aqui tentando pegar os registros. Com eles também já começaram os ensaios, porque vocês têm a apresentação durante a Noite dos Museus, né? No dia 21. Exato, a minha agenda das próximas semanas, como a gente estava falando no começo ali, né? Cada semana é uma faceta diferente. Para mim é muito bom começar reexplorando tudo, né? Então seria, e vai ser no futuro, Marmota agora, jazz. Semana que vem, no dia 21, a gente encerra, a Tom Block encerra a Noite do Museu do Instituto Ling, né? Também o primeiro show desde 2019. E mesmo o show de 2019 já era um show que estava acontecendo um bom tempo depois do show anterior. A gente se reuniu em 2019, que era 20 anos de lançamento do primeiro disco, né? Então era um momento importante. 20 anos do primeiro disco? Não, 20 anos do primeiro show do Tom Block. Do primeiro show, né? Isso. Primeiro show que a gente fez, exatamente. 99, que era no Porto de Elis, 25 de novembro de 99, né? Tinha umas colinhas aqui, porque também, às vezes fica difícil. Não, tu sabe que fica difícil, e eu sou, assim, bem sincero, de dizer assim, olha, fazia tempo que eu não falava com o Pedro, porque tu não estava em atividade, assim, né? Então a gente, daqui a pouco, eu estou conversando com o Tonho Croco, com o Rafa Machado, com o Rafael Malenotti, mais regularmente, é mais fácil de relembrar, fazer uma mnemonia, né? E
Mas da Tom... Tom Block toca muito pouco mesmo, a gente se apresenta pouquíssimo, é só em ocasiões especialíssimas. Vocês praticamente são filmes do Stanley Kubrick, que a gente fala, aqueles que levam anos para, né? Não é isso? O show do Chico Buarque. O Chico faz show de 6 em 6, 7 em 7. Os grandes demoram tempo para tocar, não é assim, né? Pelo menos na postura a gente se coloca assim, né? Como os grandes. Né? Mas, Pedro, da Tom, eu queria te perguntar isso, assim, já que nós falamos desse show, do show de comemoração dos 20 anos, assim, o que da Tom Block agora, porque, claro, com a Marmota agora o show não teve, o que da Tom Block, da atitude, da forma de criar as músicas, as composições, continua muito atual, assim, eu acho muito atual, ouvindo as músicas, fazendo aquela reescuta, assim, tem muita coisa que entra nesse mundo de Spotify, de sons mais engenhosos, fora aquela linha, assim, que entre os sertanejos, funks, não sei o que, mas quando fala de rock... daquele rock mais elaborado, daí a gente vê os guris do terno, assim, sabe? Eu tenho aquelas comparações, assim, que eu acho que tem umas coisas muito próximas. Eu queria que tu falasse da atualidade da Tom Block. Que bom ouvir isso, porque sempre foi uma preocupação da Tom Block do começo, né? Começo, meio e o meio que estamos agora, né? Foi essa de tentar se encaixar no que estava sendo feito no mundo, as coisas que a gente ouve, né? Então eu sempre ouvia muito rádio no começo da Tom Block, eu sempre ficava imaginando como uma música da Tom Block se colocaria no meio de um set list onde estariam tocando coisas internacionais, coisas, né, grandes, médias, pequenas, mas de qualquer maneira o que estava se tocando no mundo, né? Então a intenção sempre foi ser contemporâneo, sempre foi fazer parte do que estava acontecendo, né? No Rio Grande do Sul tem uma coisa, isso não é crítica nem demérito nenhum, né? Tem muita gente que olha para trás, né? E como eu falei, não estou dizendo isso como crítica, não é errado olhar para trás, né? Muito pelo contrário, mas existe muito uma influência do que foi feito e tal, uma reinterpretação de coisas mais antigas. Quando a gente começou, então, tinha muitas bandas que reinterpretavam, de algumas, não só bandas, mas alguns artistas genialmente reinterpretavam os anos 60, como Júpiter, por exemplo, mas era uma reinterpretação de coisas que já tinham sido feitas e tal, misturando com coisas atuais. A gente sempre partiu do atual, tentando buscar o que seria feito. Às vezes acertando, às vezes não, né? Eu fico muito feliz que tu diga isso, porque né, essa intenção, pelo menos, que a gente tinha ali no começo, né, de certa forma se cumpriu, né? Se cumpre. E até hoje, eu vou te dizer, eu não sou nada saudosista no que eu ouço, é muito raro ouvir coisas que me formaram, né? Se me perguntar quem me formar, eu vou te dizer, sei lá, David Bowie, Prince, Caetano, tem muita gente que me formou, mas que eu ouço se lançar uma coisa agora. Não, o Caetano lança o disco, eu vou ouvir, mas eu ouço sempre daqui para frente. Mas, por exemplo, quando o cara vem, ou quando tu tá em viagem também, e aí o cara tá próximo, por exemplo, essas coisas que Porto Alegre começou naqueles shows ali, aqueles 10 anos mágicos ali, que veio Stones, veio Paul McCartney, veio o Roger Waters já tinha vindo, mas essas coisas daí sim, quando o ídolo chega perto, ou quando tu tá ou também sim, não, claro. Assim, né? Nesse caso sim. Não é nenhum desprezo, né, pelo que foi feito, né, de forma alguma, né, muito pelo contrário. Eu acho que se eu tenho a carga musical que eu tenho, o conhecimento que eu tenho hoje, é ouvindo essas pessoas, né, ouvindo essas coisas. São referências muito fortes para mim, mas é sempre o interesse de buscar o que está sendo feito, o que as pessoas estão fazendo agora, né? Mas pensando nisso, na minha criação também, né? Show acho que é outra coisa. Eu estou falando de ouvir um disco, por exemplo. Eu não fico ouvindo disco que eu já ouvi muito. Eu acho que tem muita coisa para se ouvir agora. Mas é claro que, imagina, um grande show me terá na plateia. Assim. Quer dizer que agora, tentando fazer aquela polêmica, que agora os caras, quando fazem programas lives, assim, querem sempre uma polêmica. Quer dizer que, assim, os teus discos, os de vinil e os CDs,
Tá para game, tá para venda, assim. É. Tô brincando. Já que tu não é de ouvir mais, ó, viu? Não, eu olho para eles, às vezes faço carinho e tal. Tá, não, porque se fosse, eu já botava ali, a gente botava um arroba ali e a pessoa já ia atrás. Mas, Olha, tem Pedro, algumas coisas interessantes. por falar nisso, um outro assunto, e daí no outro final de semana, lá no 29 de maio, tem esse show que se tornou realmente uma legenda uma legenda do que é feito em termos de orquestra com bandas e músicos do rock, né? Que é o nosso amigo Thiago Flores, meu amigo, teu amigo, fazendo clássicos do rock gaúcho. E quando saiu a notícia que eles lançaram, né, ali, eu acho que em março, já a notícia, já deu aquela correria de pessoas. Eu acho que tá, eu nem revisei agora se está esgotado, mas acredito que já esteja esgotadaço, sim, né? Mas o que tu pode dizer do clássico do rock gaúcho? O Thiago, desde os anos 90, desde que ele começou assim, na volta, e começou a reger a orquestra, assim, ele sempre, e tinha os guris, os irmãos também, que regiam coral, ele também, né? Sempre teve essa coisa de puxar o rock para dentro, puxar o popular com o erudito, né? E como é que tu considera o clássico do rock gaúcho dentro dessa linha de não saudosismo, mas ao mesmo tempo tem aquelas coisas das antigas, né? E tem aquelas coisas novas. Mas é interessante, porque sempre que o Thiago me convida para tocar com a orquestra, é um enorme prazer, é um presente sempre, né? E nesse show específico do Clássicos do Rock Gaúcho é um prazer com um extra, que é uma maneira de estar eu estando no palco ali também homenageando, de certa forma, pessoas que foram fundamentais para a minha formação, né? Apesar da diferença de idade não ser tão grande assim, minha para o Frank Jorge, por exemplo, quando eu estava me formando musicalmente, eu estava ouvindo Graforré, eu estava ouvindo De Fala, eram as coisas que eu ouvia, né? Até falando de referências, desviando um pouquinho, né? Te falei em Bowie, Prince e tal, mas de certa forma, se alguém me perguntar quais foram as maiores referências, eu certamente acabaria citando as pessoas ao meu redor. De Fala, Graforréia, Video Hits, Valverdes, porque eram pessoas que faziam música que eu gostava muito, nas mesmas condições que eu, no mesmo lugar que eu, frequentando os mesmos lugares que eu, no mesmo tipo de vida, na mesma cidade, né? Fazendo música que eu queria ouvir, música que eu estava afim de ouvir, que dizia muito sobre aquele tempo, né? Sobre aquele momento. Então, eu acho que isso é uma referência enorme, né? Alguém que está tocando ao teu lado e te dizendo, olha, é possível, dá para fazer. Não é uma viagem. Então, esse show, para mim, eu gosto muito de fazer, sempre gosto de tocar com a orquestra, mas especialmente esse show eu gosto de fazer, por isso que eu estou ali, eu começo o show e depois eu vou para os bastidores ali e fico vendo um monte de gente que, né, me formou se apresentando ali, sendo festejada, muito feliz com isso. Eu estou com a relação aqui, parece aquele Dream Team do rock gaúcho, né, desde os 80 em diante, né? Carlo Pianta, Edu K, Frank Jorge, Jimmy Joe, Julia Bart, que é mais jovem um pouquinho, mas que também é repli, né, que é Júlio Reni, o Quindinho, Ney Lisboa, Ney Vansora, Pedro Veríssimo, o Petraco, Rafael Malenotti, Tonho Curoco, Vander Wilder, enfim, é muita gente. É como eu te falei antes, né? Um time All-Stars e eu. All-Stars e tu. Não, Pedro, não faça isso. Pedro, por falar nisso, não foi combinado no nosso papo, mas eu vou te falar dessa volta aos shows, que é uma falta que eu sinto, e eu vou te perguntar, assim, a gente não combinou, a gente pode editar depois também, senão, mas eu sinto muita falta da Lúcia e do Luiz Fernando nos teatros, na volta. Eu sei que ele está em uma recuperação, assim. Queria te perguntar como é que está a situação dele, se a saúde está boa, está estável. Tá estável, é uma recuperação muito lenta, é muito devagar, né? Ele, para quem não sabe, em começo do ano passado, né, janeiro de 2021, ele teve um AVC que pegou ele no meio de outras complicações de saúde, então fez com que o começo da recuperação fosse muito lento até engrenar. E no meio da pandemia, né, que não facilita absolutamente nada, né? Mas está estável, tá melhorando, é muito devagarzinho, isso requer muita paciência, né? Mas o importante é que está melhorando e está bem. E, inclusive, já está começando assim a botar um pezinho para a rua, né? Tá vendo o que está acontecendo. A gente foi ver o Grupo Corpo, foi a primeira ida ao teatro depois de mais de 2 anos.
então foi assim um teste para ver como funcionava, bem mascarados, Sim. já com quarta dose e foi. Não, eu tenho... aos pouquinhos, assim, é uma retomada, né, não só das questões de saúde do Fernando, mas também da pandemia toda, né? Tudo muito, muito devagar e cauteloso. Mas obrigado por perguntar, ele tá bem. Eu pensei na Tom Block, pensei na Marmota, pensei no clássicos aí que a gente já falou, né? Mas eu queria te perguntar, Pedro, das músicas que tu já compuseste ou interpretaste, assim, tem alguma que represente o teu atual momento, assim, que represente o Pedro que está voltando a fazer as coisas que ele gosta, assim, a cantar e a participar? Tem alguma das músicas compostas? Eu tava lembrando de Por Aí, que eu acho bonita na tua interpretação, mas eu queria ver se tu tem alguma música que represente. Eu sei que às vezes a gente faz essa pergunta não combinada, mas enfim. Não, mas até é uma boa maneira de pensar também, né? Não sei se saberia te dizer uma em especial, mas todas elas eu acho que são tão... uma coisa que eu acho interessante na Tom Block, no tipo de composição que a gente fazia, o tipo de letra que eu sempre busquei ali, é de deixar um espaço para a pessoa se ver, para quem está ouvindo, tentar se encaixar ali, né? Não ser uma coisa tão hermética, tão voltada para o próprio umbigo, assim. Então tem um espaço para a pessoa tentar encontrar naquela música um significado para o seu momento, né? Então isso faz com que essas músicas tenham várias leituras, né? Então acho que essas leituras vão mudando também de acordo com o tempo, né? Tem coisas que eu vou cantar agora com outra intenção, com outro sentimento, né? Porque mudou o momento. A música é igual, mas mudou quem canta. Isso Pedro, acontece sempre, eu acho que é constante, né? Verdade. Pedro, como eu sei que tu é originário da publicidade, eu sou do jornalismo, mas nós somos da comunicação, tem uma coisa que tu falou en passant no início da entrevista e que eu não explorei, mas agora eu vou te perguntar que durante a pandemia tu não estava fazendo outras coisas, aí tu, quando voltou a ensaiar, o que eram essas coisas que tu estava fazendo na pandemia, assim? Conta para nós aí. Não, escrevendo trabalhos não musicais, né? Escrevendo não musicais. canções, coisas assim... variadas, mas mais a ver com as letras, com escrever, coisas que dá para fazer em casa. Perfeito. Adaptações, textos variados. Meu passado de redator de vez em quando me puxa de volta. Te puxa, né? Meu passado na publicidade era realmente como redator. Como redator durante muitos anos. Acho que me ajudou muito, inclusive, no processo de composição. Eu sempre me lembrava, falou do meu pai, né? Meu pai também começou como redator de publicidade, inclusive trabalhando com algumas pessoas que eu vinha trabalhar 20 anos depois. Sim. Né? E ele sempre comentava como o processo de criação publicitária, que exige um texto enxuto, exige que a mensagem seja rápida e direta, né? Teve uma influência grande no trabalho dele, eu acho que na minha também. Eu acho que tem uma questão formal, né, de como escrever, de tentar dizer o máximo possível no menor número de palavras possível também, né? O que para letras de música acho que é essencial, né? Tem que ter são limitadores, a melodia, a métrica é um limitador, então tem que saber como dizer o que tu quer dizer dentro de uma frase que às vezes musicalmente é muito curta, né? Então eu acho que isso me ajudou sempre muito. Eu me lembro quando eu comecei na publicidade, tinha um redator chamado Pacheco, né? O Pacheco era sensacional, era um cara que também já estava há muito tempo, tinha trabalhado com meu pai muitos anos antes. Onde é que era? Qual agência, Pedro? Qual agência? MPM. Comecei a trabalhar na MPM. Era uma enorme agência na época. Depois que eu entrei, decaiu muito, mas não foi culpa minha. Não foi tua culpa. Foi a economia. E ele sempre dizia, eu lá começando a redigir, começando a escrever texto para os anúncios e tal, e meio atucanado, assim. Atucanado é uma palavra boa, né? Palavra gaúcha, às vezes que eu usei atucanado fora daqui. Meio assim, angustiado. Eu sou aluno do Fischer, de vez em quando ele larga umas do Porto Alegre lá no meio da aula. Cara, quando eu fui, né, quando eu fui morar no Rio, que morei muitos anos lá, é que eu me dei conta do sotaque que eu tinha aqui. Eu achava que eu não tinha nada, né? Quando cheguei no Rio, caramba. Mas aqui o teu sotaque parece limpo, né? A gente falando aqui, eu sempre achei que era meio neutro, sei lá, mas não, mentira. Mas daí voltando ao Pacheco, que era meu primeiro superior, vamos dizer,
na publicidade, lá angustiado, tentando escrever texto, e ele parava do meu lado e dizia, cara, ninguém lê texto, cara. Ninguém lê texto. Então, minha primeira lição da publicidade foi essa, cara, ninguém lê texto. Tem que ser rápido, tem que ser objetivo rápido e dizer rapidinho. Sim, eu me lembro quando o Oliveira Toscani esteve no Brasil na primeira vez, que daí fizeram Roda Viva e coisa assim, e a galera da publicidade mais assim, São Paulo e Rio, assim, caiu de pau em cima dele, né? E ele fazia aquela publicidade mais social, mais engajada, né? Assim, numa época, né? Então, eu me lembro, isso só para te dizer, assim, que essa coisa de não ler, né? Na publicidade dele tinha que se ler, porque o conteúdo estava naquilo que se lia. Tinha o protesto, a Benetton fazia, falo da Benetton, mas o que eu me lembro mais, assim, é que a galera caía de pau, assim, alguns da publicidade. Pedro, para terminar, eu não falei, mas nessa volta de pandemia, que ainda não é volta total, mas esse lado solo, esse lado Pedro sozinho, criando, porque na internet, eu sei que a gente é de uma outra geração, assim, mas na internet agora, tá todo mundo, mesmo os caras das antigas, o Antônio Villanueva estava lançando o disco e lançou um single ou um produto por mês, assim, no ano passado, para poder lançar o disco, né? Então, assim, como é que tá esse teu planejamento para alguma coisa solo, ou tu vai continuar nesses projetos e aí para voltar com algo só teu, assim, com convidados? Cara, eu tenho muita vontade de fazer outro disco solo, né? Disco, né? Como a gente se prende também nos termos, né? Mas é disco. Lacuna, álbum. Álbum. A vontade é muito grande e tal, mas assim, eu tenho vontade também, vou fazer mais coisas com a Tom Block também, né? As pessoas às vezes tratam a Tom Block como uma banda que acabou e de vez em quando volta. Na verdade, a gente nunca oficialmente parou. E no show de 2019, que era o show de 20 anos, lá foi um show muito bom, foi uma reação assim, incrível da plateia e tal, e ali me acendeu uma chaminha, vamos dizer, de voltar àquele campo ali com coisas novas, buscando coisas novas e tal. Então, assim, tenho vontades e algum planejamento, né? Mas como a pandemia demonstrou, lá não adianta planejar muito, porque às vezes está com tudo certo e um tsunami te atropela. Mas se tudo der certo, em breve teremos coisas novas, não só solo, como da Tom Block também. Aí eu vou querer te entrevistar novamente, porque é um prazer. Tu falou agora, eu me lembrei do humorista que a gente entrevistou aqui também, que tá bem alto, o Nando Viana, né? Que é um cara que... O Nando Viana tem um dos espetáculos dele, que é A Vida Não Tá Aí, não tá nem aí pro teu planejamento. Eu acho esse título... Eu adoro títulos, né? Assim como tu também, na publicidade, no jornalismo. Quem sabe fazer título? Os grandes caras, eram os caras notícias populares, né? Que eram os grandes tituladores. Depois vieram os humoristas, daí depois os caras do Pasquim também, e aí depois os Caceta Planeta, o Diário, era Planeta Diário e Caceta Popular, né? E depois virou Caceta Planeta. Mas, Pedro, quero te dizer que é um imenso prazer conversar contigo. Tu és um cara que a gente admira por tudo que tu faz e representa. Muito obragado. E todos já vamos fazer o servicinho aqui. Então, Mátria Jazz não tem, vai ter, para quem já estava planejando, vai ser reprogramado em junho. A gente não tem ainda a data certa, mas será logo. Isso seria nesse sábado, não será. E no final de semana que vem, dia 21, sábado, a Tom Block encerra a Noite dos Museus no Instituto Ling. O show é às 11 horas e nós somos só um dos diversos shows da noite. É uma noite realmente especial. É um enorme prazer com o convite do Roger Lerina de participar. Já tinha feito antes, dessa vez, que bom a gente conseguiu se organizar e vai ser ótimo. Tudo dando certo, né? De novo, tudo dando certo. Teremos algumas surpresinhas também no show, que eu acho que vai ser bem, bem bacana. Quem gosta da Tom Block deve ir, vai ser bom. E no outro final de semana, dia 29 de maio, domingo, às 19 horas, esse show sensacional com a orquestra, com clássicos do rock gaúcho.
né? Eu e, né, um time maravilhoso de All Stars. É um show que eu realmente fico muito feliz de fazer. Eu fico falando em atucanado, termos gaúchos, fico muito faceiro. Não, eu conversei com músicos, eu estava conversando com músicos, os caras já participaram de outras edições e não foram convidados, mas acho que era por causa de um repertório que já estava com os arranjos prontos, né? Aquela coisa. Muito. O Thiago também tem que ser objetivo nessa hora, porque chamar caras para arranjar de novo, assim, então ele já tinha um espetáculo pronto com esses arranjos, né? Então, isso a gente sabe, cara, mas do que entende do mundo. Mas tocar com orquestra sempre é um exercício de não sei se exatamente isso, mas exercício de humildade, assim, né? Porque não que a orquestra seja maior do que... É que é importante ser parte daquilo ali, né? Não existe um cantor, um vocalista, um solista que esteja totalmente destacado da orquestra, né? Tá ali parte daquilo ali, né? Eu me lembro quando eu fui fazer o primeiro show com a orquestra, que eram clássicos do rock também, mas clássicos do rock internacional, que o meu grande medo era esse: se eu errar a entrada, acabou, né? Acabou, né? Não, acabou, não tem. Mas eu acho que tem... banda, tu olha para trás, tu dá um sinalzinho e tal, dá mais uma volta e entra depois, né? Mas acho que tem... Estão ali olhando para... Tem aquelas contagens quando tu erra, tem aquelas contagens 4, 8, aquela coisa ali, entra de novo, deve ter alguma forma, né? A única pessoa que eu vi fazer isso foi inclusive no Clássicos do Rock Gaúcho, que foi o Júpiter, já citado aqui na entrevista. Claro. Né? Um louco maravilhoso, que também entrou, estava completamente fora de si, assim, entrou a 1000 no palco e tal, e não entrou no horário certo, na hora certa. Eu só via a orquestra, todo mundo se olhando assim, e agora, meu Deus? E daí, mas ele seguiu como se nada tivesse acontecido, né? Então, é possível, só que tem que ser o Júpiter. E Pedro, eu estava agora no show do Metallica, como o exercício de humildade, como tu, enxergando o show do Metallica, como é que, né, as orquestras, como a de São Francisco lá, porque tu sabe que, né, o Metallica tem uns arranjos interessantes, assim, Nothing Else Matters, mas quando a gente ouve as músicas, como é que conseguiram arranjar aquilo para... Quando a gente vê uma banda de heavy, de thrash metal, assim, e foi durante muito tempo ali, né, nos 90 ali, antes um pouquinho ali, tava nessa vibe, né? Pedro Veríssimo, muito obrigado por ter participado aqui. O Correio do Povo é muito grato, e eu, Luiz Gonzaga, sou muito grato a ti pela entrevista, tá, querido? Muito obrigado. Siga essa carreira maravilhosa, que eu vou sempre estar aqui, ó, eu sou o número... Eu não sou o número 1, porque deve ter os fãs número 1, deve ter fã-clube aí, mas eu sou ali eu sou da claque, eu sou das primeiras filas ali dos aplausos. Muito obrigado, eu fico muito feliz, né? Elogio sempre é bom, vou ficar de ego ereto. Tá bom, tá bom. Obrigado, Pedro. Abraço, a gente volta semana que vem. Um abraço, tchau, Pedro. Obrigado. Obrigado.